Antes de começar o episódio de hoje, gostaria de fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você esteve cara a cara com seus sentimentos? Quero dizer cara a cara de verdade, tipo aqueles momentos em que você fica sozinha e finalmente resolve pensar sobre todas aquelas coisas que não são lá tão agradáveis. Conseguiu se lembrar? Se a resposta foi não, pode ficar tranquila, você não está sozinha. Reconhecer nossos erros, aceitar nossas vulnerabilidades e assumir nossas necessidades definitivamente não é um processo que acontece de uma hora para outra, mas é libertador e eu garanto que você deveria tentar, sempre sendo gentil com você mesmo, é claro. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje eu converso com a psicóloga Vanessa Pérola sobre a liberdade que alcançamos quando rompemos certos padrões emocionais. Esse é um programa desenvolvido junto com Sempre Livre, que tem o absorvente Sempre Livre Adapt Plus noite e dia, porque acredita que toda mulher deve se sentir protegida, confortável e sempre livre para fazer o que quiser e quando quiser. Bom dia, Óbvias, e bom dia, Vanessa Pérola. Como que você tá hoje? Bom dia, eu tô ótima, melhor impossível, né? Eu tô no Bom Dia Óbvio, então eu tô maravilhosa. A gente é amiga de Instagram, né? Isso! Trocamos likes. Sim, isso é maravilhoso. Prazer Me te sinto conhecer. mais íntima. Pois é, né? Sempre começa, a gente aquece nos DMs, depois começa essa relação pra valer. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Tava muito animada pra trocar essa ideia com você. Mas vamos primeiro apresentar você para as ouvintes, caso elas não tenham a honra de trocar DMs com você. Vanessa, você fala que o seu trabalho como psicóloga é sobre ressignificar afetos e a vida. Sim. Me conta. Então, durante toda a minha vida, eu percebi que todo o meu afeto eu dava para as pessoas. Era para os meus namorados, para minha mãe, para as pessoas com quem eu convivia, mas nunca para mim. Até que eu conheci a autocompaixão, que é uma das teorias da psicologia, mas é uma teoria para além da psicologia, e eu entendi que eu preciso dar esse afeto para mim mesma, porque eu passo muito tempo no cuidado do outro e eu não cuido de mim. E aí eu percebi, quando eu comecei a atender, que as minhas pacientes faziam os mesmos movimentos. Eu cuido, eu cuido, eu cuido. E aí eu fiz uma pergunta para uma delas uma vez, que é: e quem cuida de você quando você precisar desse cuidado? Eu falei, quando a gente cuida de todo mundo, a gente não tem tempo para cuidar da gente, a gente não cuida de ninguém. E aí a ficha caiu para mim, eu tive um insight na hora, eu falei, mas eu também não estou cuidando de mim. E aí eu falei, não, vou parar e vou ressignificar esse afeto, que é reescrever a forma que eu distribuí os meus afetos. Não vou parar de doar para as pessoas, mas vou doar para mim também. E aí foi quando eu comecei a fazer esse movimento de entender o que era autocompaixão e como eu podia aplicar isso na minha vida. E aí fez todo sentido. Até minhas relações mudaram a partir desse momento, que eu comecei a olhar para mim primeiro, para depois olhar para o outro. Me conta então o que é autocompaixão, se você conseguir definir, e como que praticá-la acabou transbordando para as áreas da sua vida. Então, eu pego muito o conceito da Kristin Neff, né, que é uma das criadoras. Ela foi a primeira mulher que pesquisou sobre autocompaixão e depois dela veio outros teóricos. Então, o que ela fala? Que a autocompaixão é, no geral, a gente trazer pra gente o cuidado que a gente demanda pro outro. É eu tratar a mim mesma como eu trataria a minha amiga. Isso envolve autobondade, que é trabalhar em mim, carinho, cuidado. Por exemplo, o nosso cérebro não sabe que sou eu que estou me abraçando. É mesmo? Não, por quê? Ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginação. Então, ele só consegue receber, né? Então, por exemplo, ela fala muito da autobondade, que é você pode tocar suas mãos, passar a mão pelos seus braços, trabalhar um tipo de toque, trabalhar um tipo de toque que seja válido para você, que faça sentido. Então, eu comecei a perceber que colocar a mão muito no coração me trazia esse afeto. O que acontece? Nosso corpo libera ocitocina, que é o hormônio do prazer, né, do amor, do bem-estar. E libera também ali adrenalina, né, que é aquele opiócio do prazer e tudo mais. Então, o que acontece? O meu cérebro entende que eu estou sendo amada. E aí eu saio daquele lugar de esperar do outro e eu passo a me
a me dar isso, né? A trazer isso para mim. Então, ela fala ali da autobondade, que é você praticar esse cuidado, esse carinho com você. O mindfulness, que é a atenção plena. As pessoas, às vezes, confundem o mindfulness com a meditação, o que está errado. Não que esteja errado, porque a partir do momento que você está ali presente, você pode até ter os benefícios, né? Mas o mindfulness A meditação é uma das possibilidades do mindfulness. Das possibilidades. Então, aqui, né, para que eu consiga estar com você nesse momento presente, sem deixar a ansiedade me levar para outro lugar, eu pratico o mindfulness, que é o quê? A atenção plena. Eu presto atenção aqui, nesse momento que eu estou vivendo. Então, eu presto atenção ao meu corpo, eu presto atenção às minhas emoções, o que é que eu estou sentindo, por exemplo. Aqui eu estou sentindo ansiedade. Então, eu presto atenção nisso, aceito essa ansiedade, trabalho com ela e faço o que eu preciso fazer, para que ela não me atrapalhe. Então, a gente pode fazer um paralelo entre estar presente em um momento, a ponto de se conhecer suficiente e sentir essa compaixão por nós mesmas, no sentido de... Você disse que está ansiosa, não parece, tá? Pelo contrário. Mas, por exemplo, observar uma sensação e nos perdoar por estar sentindo ela. Exato. Porque, por exemplo, situações de falar em público, muitas vezes você fica nervosa e você fica irritada consigo mesma de que você está nervosa e aí vira um looping. Exato. E aí você não se concentra, você não entrega aquilo que você precisa. Quando você fala comigo assim, né, que é uma das grandes dúvidas das minhas pacientes, por exemplo. Ah, você está ansiosa, não parece. Mas por que eu sei que eu tô? Os meus batimentos cardíacos estão um pouco ritmados, né? Eu percebo o meu corpo um pouco mais gelado, embora tenha aqui o ar-condicionado, mas eu percebo que os meus pelos estão mais eriçados. Então, é você sentir o seu corpo. E isso você consegue com autoconhecimento. Eu que pedi para diminuir a temperatura do ar, se você achar. Não, tá ótimo. Tá tudo ótimo. Se é frio, a gente não, aumenta. Tá ótimo. Eu prefiro o frio do que o calor. Tá bom. Né? Eu me concentro melhor no frio. O calor, eu desmorono, não consigo ir para lugar nenhum. Eu também, mas parece que a gente deu uma viajada, mas não demos, porque tem a ver com, muitas vezes, coisas que a nossa mente está evitando enfrentar, o nosso corpo dá sinais, né? Exato, exato. Por isso que a atenção plena é importante. Quando você percebe o que você está sentindo ali, você consegue reagir a isso. Então, eu percebo que eu estou ansiosa, eu ajo com a minha ansiedade. Em vez de ficar irritada e devagar aqui falar várias coisas que são sem nexo e sem sentido. Quando eu aceito a ansiedade, não há o que fazer. Né? É aceitação e disposição. Eu aceito que eu não posso mudar e eu me coloco na disposição de enfrentar. Então, a ansiedade, ela percebe que ela é bem-vinda. Então, ela não me atrapalha, porque eu consigo fluir nas palavras e aí até que ela vai se acomodando. Porque uma coisa que é interessante, as nossas emoções, elas não duram muito tempo. Elas duram em torno de 25, 30 minutos, o estado emocionado. Quando passa esse estado, fica só o sentimento. O sentimento é o que a gente rumina, é o que a gente fica ali. Nossa, mas eu tô aqui, eu tô gravando com a Marcela. E aí você fica nesse lugar. Isso é que vai trazer o desconforto. É o quanto de significado que eu dou para isso. A gente só sente o que a gente significa, né? A gente não sente aquilo que a gente não dá significado. Então, se eu fico aqui o tempo inteiro, meu Deus, tem gente lá atrás. E aí eu não consigo sair desse lugar. Então, nessa linha de raciocínio, seria isso o que difere um acontecimento de um trauma? Sim, por quê? O que é que acontece? O trauma, né? E aí a gente falando aqui, não do trauma do que a OMS ou a CID traz, mas o trauma é aquele acontecimento repetitivo. Então, para a psicologia, quando a gente fala de trauma, a gente está falando de um evento que se repete muito. Então, já falando aqui da abordagem que eu trabalho, né, que é a terapia dos esquemas. Então, como é que o esquema acontece? Automaticamente uma situação acontece na sua casa. Então, você chega da escola, criança, leva a sua atividade para sua mãe. A sua mãe, agora não, estou trabalhando. A criança, ela já se sente rejeitada. Automaticamente, ela não vai criar um trauma, um esquema por causa disso. Mas se todas as vezes essa criança sempre vai e sempre acontece esse agora não, pera, né? Não, mais tarde eu falo com você. Ela começa a perceber
que tem alguma coisa errada acontecendo ali. E isso não se repete só no seio familiar, com os cuidadores. Mas aí ela vai para a escola, ela faz uma pergunta, a professora... Não, espera, agora não é sua vez, agora é a vez de fulana. Por que isso acontece? Nosso cérebro ele tem uma coisa chamada coerência cognitiva, que é inato. Então ele precisa que as coisas combinem, que as coisas tenham ali uma repetição. E aí ele adora repetir porque ele não gosta de gastar energia. Então ele repete e ele chega nesse lugar de coerência. Então todos os eventos que vão acontecendo, eles vão nesse lugar de coerência. Né? Eu sempre falo com as minhas pacientes, por exemplo, quando escolhem um namorado. Nossa, mas meu namorado, eu sempre escolho caras assim assado, dedo podre. É o que a gente vai chamar de química esquemática. Porque... De o quê, perdão? Química esquemática. Química esquemática. Isso. O que é a química esquemática? Dentro da terapia do esquema, a gente acredita que você não consegue escolher com quem você se relaciona. Você é direcionada para as pessoas que vão te levar para um lugar familiar, para aquilo que você viveu durante toda a sua vida, que são os padrões. Então, se eu vivi dentro de um lar abusador, por exemplo, e aí eu sei me virar, né, entre aspas, dentro de um lar abusador. O que é que acontece? Eu faço esse movimento, eu vou para os meus relacionamentos assim. Então, vamos supor que essa pessoa, ela tem ali um esquema de defectividade, que ela se acha má, uma pessoa defeituosa, porque a criança, por ela não ter o córtex pré-frontal já pronto, ela não consegue fazer essa distinção de meus pais têm um problema que não é comigo. Ela fala, meus pais têm um problema, eu sou o problema. E elas trazem para si. E aí, o que é que acontece? Cria-se ali um esquema de defectividade, um exemplo. Esse esquema de defectividade vai dizer que a pessoa é má, que a pessoa é defeituosa. Nisso, ela vai para as relações dessa forma. A gente só tem 3 tipos de mecanismos de defesa. Evitação, resignação, que é quando você congela, e hipercompensação. Essa pessoa tem um esquema de defectividade e ela tem ali um mecanismo de defesa de evitação. Então, ela se relaciona, mas ela é fria nos relacionamentos, ela evita, né, se mostrar para as pessoas, porque a crença que ela tem é de que todo mundo vai ver os defeitos dela, que quando ela começar a se mostrar de verdade, aquela pessoa vai embora, que ela não vai ficar no relacionamento. Ou ela tem uma crença, ela tem um mecanismo de defesa de hipercompensação. Então, ela vai sempre firular muito, mostrar um personagem quem ela não é, para macular, né, para esconder aquilo que ela acredita que é um defeito. Então, sempre vai ser nesse lugar. O que todos os mecanismos de defesa vão levar é para que a pessoa fique sozinha. E ela comprove de que, tá vendo? Eu sou um defeito. Então, todos os relacionamentos dela vai ser assim. Mesmo que ela encontre uma pessoa perfeita, entre aspas, né? Não existe. Mas mesmo que ela encontre uma pessoa que é bacana, que quer ficar com ela, que quer ali conduzir uma relação, ela começa a entender que aquilo ali tá errado. Então, na verdade, essas experiências que a gente tem muito novas, com esses primeiros afetos, que são esses cuidadores, talvez se tornem as nossas estratégias de autossabotagem em relacionamentos futuros. Exato. Você se relaciona a partir do que você aprendeu sobre relacionamento, sobre amor no seu seio familiar, com seus cuidadores. Então, vamos dar um segundo exemplo para ver se eu estou entendendo. Se você tem um lar em que o afeto vem de uma maneira instável, você tem pais explosivos ou com oscilação grande de humor e que você nunca sabe o que vai acontecer, você pode ter um apego ansioso. Exato. Em que você acha que a qualquer momento alguém vai te abandonar. Exato. E que você tenha um pouco de temor. Exato, exato. Por quê? Traz ali uma sensação de ambivalência. Eu nunca sei quando que aquele lá vai me oferecer afeto, quando que aquele lá vai me oferecer conflito. Então, eu vou para as relações achando que sempre vai ser assim. Até mesmo dentro das relações corporativas. Eu vou para o trabalho e, ao mesmo tempo que eu tenho uma estabilidade, eu acho que eu vou ter uma instabilidade. Porque eu sempre vivi nesse lugar. Enquanto criança, é muito comum e bom que isso aconteça porque protege a criança. Sim. Ela cria esse mecanismo para se proteger. A questão é que a gente vai para a vida adulta e a gente leva isso. Então, eu estou num relacionamento, um exemplo, esquema de abandono. E aí eu sempre acho que as pessoas vão me abandonar. E aí o que acontece? Estou numa relação, a pessoa
sei lá, demorou de me responder. Ativa em mim esse medo. Será que já está vindo a instabilidade? Ou um desejo profundo de ser perfeita, Exato. servil, carinhosa, Exato. para que, pelo amor de Deus, eu vou Exato. ser a melhor parceira do mundo para o outro, porque provavelmente é a pior para você mesma, Exato. para que você não seja abandonada. Sim, porque isso que você falou é a hipercompensação, que é um dos mecanismos de defesa, né? Então eu me dou totalmente para aquela pessoa, eu faço tudo para que aquela pessoa não me abandone, para que aquela pessoa fique comigo de qualquer jeito. Só que isso não evita que o outro vá embora. Não. Por quê? E outra, é até um lugar que leva o outro a ir embora. Porque eu sempre falo assim para os meus pacientes que ninguém gosta de, tirando os abusadores mesmo, assim, mas de ter alguém ali que fique o tempo inteiro, sabe? Tipo assim, que não tem uma boa autoestima, que, sabe, que tem um amor próprio. Isso cansa. E aí fica muito fácil a relação e a pessoa perde o gosto e ela vai embora. Então, eu não fico nessa relação. Na resignação, né, que é o congelamento, a pessoa simplesmente aceita. Se a pessoa me der amor, ok. Se ela não me der, tudo bem. Se ela fizer alguma coisa por mim, tudo bem. Se ela não fizer, eu também não vou reclamar. É o que eu falo, é a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, é assim que acontece. Então, eu não vou reclamar disso, né? Isso a gente vê muito em relacionamentos abusivos, por exemplo. Sim. Pessoas que se resignam, elas sabem que aqueles relacionamentos não estão bons, mas elas acreditam que é melhor ter aquilo do que nada. Então, elas se entregam, que é o que a gente chama de resignar. Eu me abandonei, eu congelei, né? Mas se a gente está falando sobre experiências que acontecem na infância, o que explicaria irmãos que viveram a mesma situação, por exemplo, dessa mãe que não estava dando atenção, entre outros, mas que vão para caminhos diferentes? Essa pergunta sua é maravilhosa, porque e eu sempre respondo ela para as minhas pacientes, né? E dou esse exemplo, eu falo, olha, quando eu vou falar das necessidades emocionais. Então, dentro da terapia do esquema, o Jeffrey Young, ele traz ali que são 5 necessidades que a gente tem. Necessidade de vínculo seguro, que envolve pertencimento, que envolve carinho, cuidado, a sensação de que eu tenho um afeto ali, que eu tenho um lugar onde eu posso ficar. A segunda necessidade é de autonomia. Quando eu tenho esse lugar de autonomia, eu posso ir, fazer as coisas que eu preciso, viver o mundo, explorar o mundo. Eu sempre digo que essa necessidade, a segunda e a primeira, são conectadas. Eu vou e vivo o mundo, mas eu tenho para onde voltar, que é os vínculos seguros, as pessoas com quem eu me conecto. A terceira necessidade é de limites realistas. Então, essa criança ela precisa entender que ela vai conviver em um mundo que tem outras pessoas e que nem tudo é sobre ela. E esse limites realista também nos ajuda a lidar com a frustração. Se eu não consigo lidar com a frustração, eu tenho limites prejudicados. Mas esse último ponto que você trouxe, você acha que existe um recorte de gênero? Existe, isso que eu ia falar aqui. E aí, exatamente dessa questão dos irmãos. Aí a gente vai para a quarta necessidade, que é mostrar a sua expressão, a sua emoção, mostrar quem você é, você poder ser quem você é dentro do seu seio familiar com seus cuidadores. E a última é a necessidade de lazer. Criança precisa ser criança, precisa brincar, precisa explorar o mundo. E aí, quando você fala isso, é importante a gente fazer esse recorte de gênero, porque a própria Kristin Neff, no terceiro livro dela, se eu não me engano, que é Autocompaixão Feroz, ela fala disso, de que para as mulheres, essas necessidades, elas acabam sendo mais escassas, porque as mulheres, elas já entram numa questão social de não poder mostrar quem elas são de fato, de não poder expressar as suas emoções, porque se uma mulher expressa raiva, ela é louca, ela é isso, ela é agressiva, ela é assim, ela é assada. Se um cara demonstra raiva, ele está buscando o poder, ele está buscando os direitos. Por quê? As nossas emoções sempre estão dizendo algo sobre nós, para que a gente possa responder, estão trazendo uma mensagem. A raiva, quando ela aparece, ela está trazendo uma mensagem de que você foi injustiçado, que você foi passado para trás, enfim, você precisa resolver isso. E a utilidade da raiva é que ela é revolucionária. Exatamente. Tanto que ela vai dizer, nesse livro da Autocompaixão Feroz, que existem 2 tipos de autocompaixão. A autocompaixão terna, que é a do cuidado, do afeto, que é a que vem
para as mulheres, né? E que é dito para as mulheres. E tem a autocompaixão feroz, que é a da raiva, a de resolução dos problemas, dos direitos. Então, para as mulheres, foi cerceado a autocompaixão feroz, como se elas não pudessem, porque elas têm que ficar caladas, né? Então, se a gente for olhar, socialmente, é muito simbólico essa movimento, não simbólico, né? Mas é muito bom para os homens que as mulheres realmente fiquem nesse lugar. Claro. Porque para as mulheres foi dito que elas precisam cuidar e os homens que eles precisam defender. Então, as mulheres, elas não pedem as suas necessidades emocionais. Ai, deixa eu já fazer uma claquete aqui, porque eu já sei que eu vou me irritar. Quando você fala, que agora eu tô falando com as ouvintes e com pessoas insuportáveis na internet, que vai ser bom pros homens, não é pro seu namorado, pro seu irmão e pro seu tio. É pro patriarcado como um todo, tá? Tô meio irritada com a internet esses dias. É sobre uma sociedade que opera por e para os homens. Mas então, o que a gente pode dizer é que, em vários momentos, um homem e uma mulher podem agir com compaixão feroz, só que a diferença é que o homem vai ganhar a compreensão da sociedade de que aquilo foi um momento, enquanto a mulher não ganha o luxo e o privilégio do momento. Aquilo pode defini-la como louca, descontrolada. Exatamente. E isso piora muito quando a gente vai reivindicar pelo que a gente quer. Exato. No livro, ela fala exatamente isso que você trouxe, de que... Acho que eu preciso ler esse livro. Leia, esse livro é muito bom. E é um livro para as mulheres. No subtítulo do livro, ela coloca assim, por que as mulheres precisam aprender sobre autocompaixão feroz? E aí ela traz que se as mulheres aprenderem sobre isso e a usar isso, elas vão revolucionar o mundo. E aí ela fala exatamente desse lugar, de que as mulheres, elas têm muita dificuldade em se dar autocompaixão, mas elas têm muita facilidade em dar pro outro. E aí elas ficam nesse lugar, né? E foi até o tema agora da redação do Enem, nem todo mundo falando, desse lugar da mulher que cuida, como se o cuidado fosse só pra mulher. E aí ela desmistifica isso, ela tá dizendo, assim como a mulher tem a autocompaixão terna, o homem também tem. Assim como o homem tem a autocompaixão feroz, a mulher também tem. E ambos precisam ser usados de forma equivalentes. Sim. Eles precisam utilizar isso. Os homens precisam aprender a cuidar e as mulheres precisam aprender a serem feroz, né? Elas precisam aprender a usar desse cuidado para reivindicar esses direitos. E aí ela traz no livro uma das coisas que eu trabalho bastante na terapia do esquema, falando para os meus pacientes, que é, você precisa aprender a pedir as suas necessidades. E é a maior dificuldade dentro do consultório a gente pedir as nossas necessidades. Primeiro porque muitas vezes eu não sei. Se eu te perguntar o que é que você precisa agora, a pessoa ela divaga e fica naquele lugar de o que é que eu preciso agora? E a sua emoção vai dizer muito do que você precisa. Então, se você fala comigo, Vanessa, eu estou triste. Muitas vezes, o que você vai precisar é de um abraço, de um acolhimento. Você vai precisar de um afeto. O corpo fala muito também, né? Totalmente. Às vezes a gente não sabe que a gente precisa de algo e aí a gente recebe exatamente o que a gente precisava. E eu diria até que é um negócio meio na barriga, que aí vem uma sensação, você fala, nossa, eu precisava tanto disso, eu não sabia. Exato. E às vezes é o acolhimento de um amigo, o carinho de um parceiro. Isso. Por isso que a gente volta um pouco a atenção plena ao corpo, né? O físico tá nos dando muitos recados que se a gente tá sempre embananado... Ainda se fala embananado? Eu falo. Eu vou falar. Se a gente tá sempre embananado com muita coisa, dificilmente a gente vai ouvir que, cara, seu corpo acabou de te dar um recado. Isso. E se escutar. Mas eu quero voltar para os relacionamentos familiares, porque Certo. vamos lá. Então, em uma terceira dinâmica familiar, já falamos de duas. Se você tem tem cuidadores que te protegeram muito, por exemplo, que cuidaram muito de você para que você evitasse ao máximo o seu sofrimento, mas você percebeu que, através desse processo analítico e outras coisas, que chegou a hora de você crescer porque isso não estava, sei lá, te fazendo evoluir para onde você quer ir. Como que fica a relação com os familiares? Exato. Como que fica a família quando só você faz terapia? Exato. Só voltando um pouquinho, Marcelo, que eu acabei não respondendo a pergunta de que você falou, de pessoas que
São irmãos e têm necessidades diferentes. Quando eu falei das 5 necessidades, o que eu quero dizer é que cada pessoa vai vir com uma precisando um pouco mais de cada necessidade. Então, você pode ter uma irmã e ela ter a necessidade de vínculos seguros. Ela precisa, ela demanda mais afeto, ela quer mais cuidado. Já você pode ser que quer mais autonomia. Você não se importa, lógico que é importante, mas você não se importa muito com aquela coisa do chamego, dos afetos. Você quer voar, você quer crescer. A sua irmã quer ficar. Então você percebe que por isso que mesmo no mesmo lar, com os mesmos cuidadores, as pessoas elas vão desenvolver traumas ou esquemas diferentes, porque tem o temperamento, que é o que as pessoas chamam comumente de personalidade. Então, cada temperamento vai trazer a necessidade maior que essa pessoa tenha. Qual a diferença entre temperamento e personalidade? É porque o temperamento, quando a gente fala do Big Five, né, que é o grande teste que é mais utilizado, tem outros agora, né? Ele vai falar ali, acho que basicamente de 5 tipos de personalidades, que eu não vou lembrar todas, mas eu sei que tem a pessoa que ela é mais passiva, a pessoa que é mais reativa. Então, se você é mais reativa e você mora num lar que é mais tranquilo, o seu temperamento não muda. Ele pode aumentar ou diminuir. Em um lar mais tranquilo, o seu temperamento vai ficar mais ali. Mas você vai perceber que você é diferente da sua família, por exemplo. Que você explode um pouco mais, que você, fala um pouco mais. Então, o temperamento são basicamente esses 5, que eu não estou lembrando agora quais são. E a personalidade é aquilo que vai ser construído, né? Antigamente dizia que a personalidade, ela era algo inata, que nascia com você. Hoje a gente sabe que ela vai se construindo a partir do contexto. Então, a partir do contexto da sua família, da sua escola, ela vai se construindo em quem você é. E aí, junto com o seu temperamento, e os esquemas formam um grande bolo. Então, se eu tenho um temperamento mais reativo, muito possivelmente, talvez eu tenha uma necessidade maior da necessidade de autonomia, de querer ser mais livre, de querer explorar o mundo. Se eu tenho um temperamento um pouco mais passivo, talvez eu precise mais de afeto, de atenção, aquela pessoa que precisa mais mesmo de cuidado. E não é errado, porque cada temperamento, para a pessoa, vai ser normal. Então não é errado você precisar de mais carinho e eu precisar de mais autonomia. Sim. Só que dentro do seio familiar, isso é complicado, porque como é que esses pais vão prestar atenção muito na sua... E às vezes as pessoas se casam, né? Isso. E aí, como é que seu pai e sua mãe, sei lá, seus cuidadores vão prestar mais atenção em você que quer mais carinho e às vezes deixa aquela pessoa que precisa de autonomia muito sozinha. Aí ela vai crescer e vai ser aquela pessoa super independente, que resolve as coisas sozinha, que não precisa, entre aspas, da ajuda de ninguém, né? Porque se deu mais atenção para aquela outra que demandava um pouco mais de carinho e tudo mais. Eu E tenho deixa uma história aquele que pode outro ilustrar mais. isso. Se tem psicóloga na mesa, eu vou trazer histórias familiares. Mas é porque eu acho que ilustra quase que perfeitamente. Eu tenho um irmão gêmeo, então é um laboratório, né? Você crescer com uma pessoa da mesma idade, enfim, só com uma mudança de gênero. E quando a gente era criança, a gente foi a uma praia que estava com umas ondas muito fortes. E meus pais adoram contar essa história. Eles chegaram para nós dois, sentaram nós dois numa, sei lá, uma mesa e disseram assim: o mar aqui é muito bravo. Vocês têm que ser muito cuidadosos. Mesma mensagem para as crianças da mesma idade, com a mesma vivência, etc. Sim. Resultado, meu irmão quase se afogou porque ele foi pro mar e se jogou. E eu não molhei nem meu pé no mar. E minha mãe disse que nesse dia ela percebeu que, por mais que a gente fosse irmão gêmeo, ela ia ter que adaptar algumas mensagens pra gente, porque a gente ia captar de maneiras diferentes. Exato. O temperamento de vocês é totalmente diferente, né? Então você consegue ver que seu irmão tinha ali mais um desejo de autonomia, né? De ir, de explorar o mundo, que é uma necessidade inata, a gente precisa dela. Sim. E você mais ali do cuidado. Então minha mãe falou, meu pai falou, vou ficar aqui, vou ficar quietinha, né? Vou obedecer. Então você fica nesse momento. E a sacada da sua mãe é ótima, mas nem sempre os cuidadores têm essa sacada. E principalmente quando um dos filhos tem alguma necessidade especial.
Então se demanda toda a atenção e cuidado para aquela criança, porque ela precisa, só que tem uma outra criança ali que também precisa e que não entende que ela está sendo deixada de lado porque o irmão, a irmã precisa desse cuidado. Mas não é quase que sempre a dor do irmão mais velho quando chega um caçula na família? Exatamente. Por isso que eu falo, a dinâmica é muito difícil, né, para os cuidadores. Uma das coisas que eu sempre falo, respondendo já a sua outra pergunta, de como que fica esse conflito, de quando começa a fazer terapia, uma das coisas que a gente trabalha na TE é que você precisa sentir raiva dos seus pais. Opa, o quê? Você precisa sentir raiva dos seus pais. E aí... Desculpa. Eu não sei, a reação foi espontânea. É mesmo? Sim, e é muito difícil, porque não é sentir raiva dos seus pais, né? Você fala assim, mas é do comportamento. Seus pais, seus cuidadores podem ter sido ótimos, eles te amaram, mas eles deixaram faltar as suas necessidades. Todos? A maioria deles. Até quando, por exemplo, a gente fala que os esquemas se formam quando tem alguma disfuncionalidade no lar. Mas quando tem também ali uma não disfuncionalidade, também pode acontecer. O excesso também pode acontecer. Aham. Então, tem muitos pais que dão muita atenção, carinho para o filho, e esse filho desenvolveu um esquema de abandono. Porque ele vai para as relações também querendo isso, que ele tinha. E não funciona desse jeito porque não é o lado dos cuidadores dele. Então, os esquemas também se formam a partir. Por quê? É da interpretação da criança. E aí a gente não pode, por exemplo, saber o que aquela criança vai interpretar com aquilo que foi feito. Sim. Então, um exemplo de uma paciente muito antiga, ela já está até morando em outro país, que ela foi no retiro, ela voltou e lá se falou que ela, quando ela visse os pais delas, que era para ela chegar e abraçar e dizer que amava. E ela já era uma criança introspectiva, né? Tinha muita dificuldade, mas se falou tanto nesse retiro que ela tinha que fazer isso, que ela, eu vou fazer. Assim que o pai dela chegou, que ela entrou no carro, ela, pai, eu te amo, eu te amo. O pai tava no telefone, né? E falou, não, para de besteira. Ah, não. E falou, para de besteira. Nisso, ela calou a boca, tipo, falar do que eu sinto é besteira. E isso foi se repetindo. Como que a gente descobriu isso? Na terapia do esquema, a gente utiliza imagens mentais. Então, a gente leva o paciente até o momento em que aquilo aconteceu para ressignificar essa memória. E aí, ela não conseguia entender porque ela tinha uma inibição emocional. A dificuldade de falar dos sentimentos, de mostrar o que ela sentia, embora ela sabia que sentia. E aí, nessa imagem, ela lembrou exatamente do que o pai falou para ela. Para de besteira, para com essa bobagem. Aquilo ali já ficou nela. Tipo, ela já era introspectiva, já foi difícil para ela fazer o movimento de falar. Depois disso, todos os acontecimentos da vida dela foram levando nessa repetição. Não fala agora, era com as amiguinhas. Os nossos amigos, né, das crianças, os amiguinhos ali, também podem influenciar os nossos esquemas. Então, fez uma brincadeira que agora todo mundo tá falando, ah, não fala não, você é chata. Isso vai reforçando. Lembra que eu falei da coerência? Uhum. E aí isso vai reforçando. Ah, então não devo falar. E o esquema de inibição emocional é um esquema muito difícil, porque a pessoa bloqueou os sentimentos. E quando a gente fala de bloquear, também bloqueou os sentimentos positivos. Me lembrou uma amiga que os pais diziam que ela ria muito estridente. Exato. Então, imagine uma repetição disso. Sim. Eu cresci na minha vida ouvindo que eu era muito faladeira, que eu falava demais. Todas as vezes que eu abria a boca, eu estava aqui com os meus amigos. E aí todo mundo falava na roda. E eu falava demais mesmo, eu falo demais. E aí... Não, mas eu gosto, Você hoje falou eu que gosto. É necessário. Mas hoje eu gosto de falar. E aí, quando eu falava na roda... Ah, não, Vanessa vai demorar 1 ano falando, pelo amor de Deus, não. E isso se repetia com frequência ao ponto de falar, nossa, então eu vou parar de falar, porque eu tô falando e as pessoas, sei lá, não estão gostando, é errado falar. E aí eu comecei a fazer esse movimento de me calar. Você disse, então, deixa eu ver se eu entendi de forma correta, que o nosso cérebro gosta de repetição porque economiza energia. Então, quebrar padrões é muito exaustivo? O processo de terapia
não é gostoso no início? Enganaram a gente? Não, eu falo muito isso, né? Na terapia do esquema, a gente fala que é um processo que demora um pouco mais para finalizar, mas tem um fim, a gente dá alta para o paciente, mas ele é um processo mais doloroso e que demora um pouco mais. Por quê? A gente mexe exatamente nessas questões que o seu cérebro esqueceu, que ele botou lá atrás, que ele fez de conta que não existia. Como? Através dessas imagens, acessando essas emoções. É muito comum, né, quando finaliza as sessões, o paciente sair um pouco meio que, tipo, baqueado, sabe? Aquela sensação de, meu Deus, o que foi que aconteceu? Não é o paciente sair horrível, pior do que ele entrou, mas é para ele sair com aquela sensação de, que é isso? Porque quando você mexe nas emoções dessas pessoas, você vai mexer em várias histórias que são dolorosas. Sim. E que está escondido, mas que vai revelar o porquê que você se comporta da forma que você se comporta. O porquê que você repete esses comportamentos. Então, sim, quebrar esses padrões envolve você repetir bons comportamentos e você passar pela dor. Nosso cérebro ele é formado para criar hábitos, sejam bons, sejam ruins. Os hábitos ruins a gente repete com muita facilidade. Eu não preciso me esforçar para isso. Para eu não ir treinar, é só eu ficar dormindo em casa. Então, Eu vou perguntar, então dá exemplos do que são hábitos ruins. Isso, por exemplo, hábitos ruins, na verdade, o que a gente vai dizer, são os hábitos que trazem comportamentos disfuncionais. Então, eu preciso movimentar meu corpo. Se eu tenho uma vida sedentária, é um hábito que é ruim. Por quê? Porque vai mexer na minha saúde como um todo. Sim. Na minha saúde mental, na minha saúde física, em tudo. Então, se eu só fico uma vida sedentária ali, eu não preciso me esforçar para isso. Então, se eu só vivo repetindo os relacionamentos e não me pergunto por que eu sempre namoro com os mesmos caras, eu estou repetindo um hábito ruim. Sim. E aí, para quebrar isso, eu preciso me perguntar, o que eu estou repetindo nesses relacionamentos? O que eu tenho ganhado, né, me relacionando com pessoas que têm sempre os mesmos comportamentos? Porque todo comportamento, ele tem uma função, ele serve a algo. Ou será que as pessoas têm sempre o mesmo comportamento, ou você tem um comportamento que engatilha para que eles se Pode repitam? ser ambos. Pode ser ambos, como eu falei. Ou a pessoa tem, ou você encontra uma pessoa legal e você vai lá e tem um comportamento que afasta essa pessoa. Sim. A questão é sempre, no esquema do abandono, a questão é sempre a mesma. Ser abandonada para que isso se confirme. Então, o que passar a fazer exercício físico com frequência tem a ver com sustentar relacionamentos mais saudáveis na sua vida? Então, eu falei do exercício físico porque eu mesma fiquei nesse lugar de sedentarismo muito tempo. E era muito fácil pra mim, né? Eu sempre joguei basquete, mesmo sendo baixinha, me arriscava, nunca fui boa em nada. Você não é baixinha, você tem a minha altura, não fala isso para as pessoas. Eu sempre me arrisquei, né? Não era boa em quase nada, mas estava sempre fazendo ali, ginástica rítmica, tudo. Depois eu passei 7 anos sem movimentar no meu corpo. Então, pra mim, foi muito tranquilo fazer esse movimento de não fazer nada. Quando eu passei pela pandemia, que eu tive Covid, eu fiquei com diabetes, pré-diabetes. Uau. E foi muito assustador pra mim, porque eu falei, meu Deus, eu sou nova, eu não quero uma doença dessa na minha vida. Aí o médico falou, olha, dá pra gente reverter porque você ficou assim depois do Covid. Exercício físico e alimentação. Eu só vivia de fast food, então não dava. E aí ele falou, se você fizer isso, a gente reverte. O quanto que você está disposta? E aí é a construção do novo hábito. Agora eu preciso me esforçar para. E aí significa, eu sempre treino de manhã, porque eu atendo até 9 da noite. Então, acordar 5h30 da manhã, calçar meu tênis, escovar meu dente, tomar meu banho, ir para academia, voltar. Então, você precisa ver que é um esforço. E aí, as pessoas sempre falam assim, para construir um hábito é 21 dias. Não necessariamente. Para construir um hábito é você repetir isso. Você vai repetindo, isso vai se tornando bom, até você querer fazer isso. Eu adoro a ciência dos hábitos, aí você entrou num negócio aqui que, assim, tenho até medo do horário, mas é sobre você dar a compensação correta pro seu cérebro. Exato. Seu cérebro precisa entender que aquilo valeu a pena. Exato. E quando a gente fala sobre relacionamentos, um hábito ruim no relacionamento pode ser se sentir insegura.
Sim, pode ser se sentir insegura, pode ser sempre ter muito ciúme, pode ser sempre querer agradar sempre o outro. Então, eu entro no relacionamento, eu tô sempre presenteando, eu tô sempre agradando, eu tô sempre me tornando um personagem. A maioria dos meus pacientes, a gente sempre fala Se esse tornando um movimento. personagem. Se tornando um personagem. Por que eu falo isso? A maioria das minhas pacientes, elas trazem... Eu acho muito engraçado, né? Eu trabalho com uma clínica racializada, então a maioria dos meus pacientes são mulheres negras. E a gente fala muito da solidão da mulher negra e tal. E esse lugar de você estar sozinha te coloca também num lugar de você querer, a todo custo, ter um relacionamento. E aí, o que que acontece? Você vai performar. Então, eu vou performar ali, quando eu saio com o cara, sei lá, quem ele quer. Então, se o cara fala, eu gosto de RBD. Nossa, meu Deus, eu também, como assim? E aí eu vou buscar todos os discos da banda que ele falou que ele curte. Eu falei sobre isso no meu livro, que eu tenho um final de semana que eu acampei que foi horrível. Eu aprendi a nunca mais performar. Exato. Então, você vai fazendo esse movimento. Por quê? Você não quer a sensação de que você vai ser abandonada. Então, você vai performando, você vai fazendo esse movimento. Então, eu sempre parto do lugar de você precisa aprender a se perguntar. Então, o que é que eu estou precisando agora nesse momento? Por que que eu estou fazendo esse movimento? Porque é tudo muito automático. A gente não tem consciência de que eu estou aqui, nossa, eu também adoro RBD. Ah, eu vou pro show. Eu não tenho consciência disso. Mas, quando eu passo desse movimento, eu percebo que eu não gosto. Eu sei que eu não gosto. Aí eu preciso me perguntar. E nunca dura muito tempo, né? Nunca. Mas você percebe que a gente passa por cima? Então eu vi ali que, sei lá, não gosto dessa banda, mas eu tô curtindo todos os CDs, ouvindo todas as músicas, para ter o que conversar com aquela pessoa. Porque talvez eu me mostrar como eu sou e falar dos artistas que eu curto, afaste ele. Mas também, Van, eu me questiono se no desespero de se tornar o objeto amado para ser escolhida, e um beijo para a Valesca Zanello... Sempre falo dela nas minhas sessões. Muitas vezes a gente deixa de se questionar se a gente realmente deseja o outro. Exato. Você não sabe nem se você está apaixonada pelo outro, mas é tão um desespero para que aquilo dê certo que talvez você nem goste de RBD mesmo. Exato. Minha amiga vai me matar, ela vai saber que eu tô falando dela. Ah, mas eu faço direto. Muito obrigada pelo material, amigas. Ela falou assim, ai, nossa, eu preciso muito, muito namorar. E ela tá falando do cara, tal, não sei o que lá. E aí eu falei assim, tá, mas você quer namorar ou você quer o cara? Que é diferente. Aí lá, e os dois, eu falei, olha, vai curtindo o processo. Eu falei com ela, vai curtindo o processo, vai conhecendo ele, porque às vezes a gente fica com tanta ânsia de que o outro nos escolha, porque parece que realmente eu tô numa prateleira e que se ele não me escolher, eu vou ficar morfando naquela prateleira, que eu também não passo pelo crivo de eu vou conhecer esse cara, porque e se eu não gostar dele? E se, no conhecê-lo, eu entender que ele tem comportamentos, que ele tem questões que eu não quero, que eu não gosto? Só que a gente não foi ensinada a isso, né? Exato. Por isso que eu falo que tem que questionar. Exatamente. Então, a gente está falando sobre esse acolhimento no presente para que a gente possa perdoar as nossas erros do passado que não tinham as ferramentas e os repertórios que nós temos hoje. Exato. Porque erros a gente vai cometer. Exato. Por exemplo, hoje eu tô aqui gravando podcast com você. Primeira vez que eu tô gravando, câmeras assim, várias câmeras e tal. E aí eu olho pra mim e eu vou dizer, nossa, que horrível, meu Deus, por que ela falou isso? Meu Deus, por que ela não se preparou melhor? Por que ela não leu mais? E aí olhar pra isso e dizer, verdade, eu poderia ter feito isso, mas foi o meu primeiro programa. Foi a primeira vez que eu tava ali dando a minha cara a tapa. Agora eu já sei que da próxima vez, se eu for pra um outro lugar, eu tenho ferramentas, que é o que eu falo com os meus pacientes. Você criou um repertório. Se eu não venho aqui, eu não crio um repertório. Claro. Eu vou continuar sem saber como é que é estar num lugar assim, gravando e falando. Quando eu venho, eu crio um repertório. Então eu já sei. Ah, daquela vez que eu fui lá com a Marcela, foi assim, eu tinha que ter ficado posicionada mais assado, eu tinha que, sei lá, parar de gesticular. Mas é mesmo o seu primeiro programa assim? É. Ai, que linda!
Não, você foi perfeita, maravilhosa. Não, mas na minha cabeça eu já tô aqui, tipo, eu acho que eu falei muita coisa embolada. Não Porque falou. eu falo muito, né? Não. E se deixar, minha linha de raciocínio vai, que daqui a pouco eu tô embolando várias Você coisas. falou clara, coerente, e foi tão bom que eu me perdi. E é raro eu me perder, porque eu sou muito focada. Eu sou muito autocrítica. Eu sei que depois eu vou olhar, mas é como eu falei, eu pratico a autobondade comigo, porque eu jamais diria pra minha amiga que ela foi péssima. Eu iria olhar pra ela e dizer, amiga, realmente você poderia ter melhorado, mas você deu o seu melhor. E é isso, agora você aprendeu. Aí eu olho no espelho e falo isso comigo. Eu tenho que ser uma boa amiga pra mim, né? Vale a máxima do se você não falaria pra sua melhor amiga, não fale pra si mesma. Mas eu venho repetindo há muito tempo uma fala que eu trouxe da yoga, que é um hábito que eu já faço no automático, chega de falar de exercício físico, que é, se não for nem útil, nem gentil, guarde pra você. Exato. Só que eu comecei a perceber que eu falo isso sobre todos os outros, mas os meus pensamentos geralmente não são nem úteis nem gentis comigo mesma. Então agora eu tô praticando isso comigo. Essa foi a hora que eu te dei um conselho, Vanessa. Não, e eu sempre recebo esses conselhos porque é muito duro e é muito difícil. A gente viveu, enquanto mulheres, a gente viveu numa sociedade que nos diz o tempo todo que a gente tem que estar ali para cuidar do outro. A gente tem que ser mãe e cuidar. A gente tem que ser esposa e cuidar. A gente tem que ir para o trabalho e cuidar. Ninguém nunca falou que a gente precisava pensar um pouco na gente e cuidar um pouco da gente, né? Então, até exemplo da minha mãe, que eu estava falando com você mais cedo. Minha mãe cuidou de todo mundo. Quando chegou na parte dela, ela parou de se cuidar. E aí ela acha, né, fica ali naquele movimento. Minha mãe é a pessoa que me ensinou, por exemplo, a ir no médico regularmente. Quando ela descobre um diagnóstico, ela para de ir. Então, esse movimento é muito intrínseco nas mulheres. E aí, o que a gente precisa fazer essa revolução é de entender que você precisa se cuidar. Você precisa parar com a voz crítica, né? Uma vez eu fiz um grupo com mulheres que era ressignificando afetos. E aí eu juntei 20 mulheres e trabalhei com elas 3 sábados sobre o que era autocompaixão e como você reconhecer as suas emoções. E todas elas traziam sempre o mesmo depoimento. Eu cuido de todo mundo menos de mim. Como é que eu faço para cuidar de mim? Como é que eu faço? E as vozes críticas acentuadíssimas, né? A gente olha pra gente e estabelece um julgamento de você é feia, você é gorda, você é isso, você é aquilo, você é magra demais, você é assim, você é assado. Coisas que a gente jamais falaria para as pessoas que a gente ama. Sim. A gente sempre pensa no que a gente vai falar. E a gente não pensa no que a gente vai falar pra gente. É impossível a gente cessar os pensamentos e dizer, não vou pensar, isso é impossível. Mas a gente pode pegar esses pensamentos e desvendá-los. Eu sempre digo que o pensamento é uma hipótese a ser questionada e não uma verdade absoluta. Então eu preciso sempre questionar esse pensamento. Eu sou mesmo isso? Né? Quando eu recebi o convite, a primeira coisa que eu pensei foi, eu tenho o quê para contribuir com o Mundo de Óbvios? Eu ouço todos os dias e vejo sempre tantas pessoas, e aí eu falei, nossa, eu falei com meu namorado, eu falei, jamais, eu acho que eu vou falar que eu não vou, sei lá. E aí ele falou assim, ela te chamou. Se eles te chamaram, eles viram alguma coisa em você. Dê crédito a isso. E aí, quando ele falou isso, eu falei, verdade. Ele falou, por que você não tá dando crédito pra você? Ele falou, você tem que se ouvir mais nos stories, que você fala e não pratica. Aí eu falei, verdade. A gente precisa dar crédito, né? Então, quando vem a vozinha ali da impostora, da crítica, você não é boa nisso, você não é boa naquilo. Cadê as evidências? Né? A primeira evidência de que talvez sim eu deveria estar aqui é o fato de que vocês me convidaram. E se vocês não me convidassem, eu não estaria aqui. Se vocês me convidarem e eu estou aqui, há um crédito nisso. Vocês viram o que eu falei, o que eu escrevi, enfim. Então, é sempre se questionar. Veio essa voz, se questiona se ela de fato é a sua voz. A gente chama na terapia do esquema de voz internalizada. Quem foi que falou isso pra você? Quando você se critica, essa crítica, ela se parece com crítica de quem? Com a crítica de quem? Né? Ela se parece com a fala de quem? A gente hoje ouve
com a nossa voz. Mas se a gente for parar para analisar, é alguma coisa que a gente internalizou, ou da sociedade, ou dos nossos cuidadores. Então a gente precisa buscar, essa voz é minha ou ela é uma voz da sociedade? Essa voz é minha ou é a voz dos meus cuidadores? Porque essas vozes que moram na nossa cabeça fazem com que o nosso corpo, a nossa mente, que é o que nós temos, não se torne um lugar seguro. Exato. E quando a gente não está seguro em estar com nós mesmos, a gente vai procurar barulho, distração. Isso é uma cilada para relacionamentos ruins. Isso é uma cilada para lugares ruins que você vai. Então, eu acho que um tanto de nomear esses pensamentos e saber filtrá-los é também lidar com a solitude. Exato. E até se apaixonar um pouco por essa solidão. Exato. Ontem mesmo eu postei uma foto, um amigo meu tirou uma foto minha, eu gosto tanto dela. E eu estou tentando escrever poemas, né? Eu escrevo livros de romance, eu adoro escrever livros de romance. Até parei depois que comecei a trabalhar muito com psicologia, mas é uma meta minha para ano que vem. Tem até um livro publicado. E aí, eu escrevi uma frase de uns poemas loucos que estão saindo da minha cabeça, né? E, se eu não me engano, a frase é: eu tenho morado em mim, tenho gostado muito desse lugar. Alguma coisa assim, que era de que eu estou gostando de viver no meu corpo, estou gostando de viver na minha vida, estou gostando de viver em mim, né? Quando eu morei sozinha, os 28 dias em Belo Horizonte, foi assustador, porque estar sozinha numa casa que não tem um barulho e você precisa se ouvir é assustador. Mas foi libertador, porque eu comecei a ouvir o que a minha criança interior estava falando, o que ela estava pedindo, a gente fez as pazes. E eu pude ver que os meus medos eram os medos dela, dessa criança assustada, dessa criança que constantemente viveu a vida tentando agradar, né? Agradar os pais, agradar os amigos, ser de um jeito que ela não era. Então, a minha voz crítica vem desse lugar, de que quando eu me esforçava para tirar 10 na escola, e eu mostrava para os meus pais, e por questões deles, né? Meus pais são muito humildes, simples, então eles olhavam e falavam: é isso aí, tem que fazer isso, porque a gente só tem para lidar na vida é o estudo. Então é isso. Então eu olhava e preciso fazer mais, porque Sim. eu preciso dessa recompensa. E em algum momento essa recompensa vai vir. E aí você vira essa pessoa que tem um padrão rígido, que é crítica e que você sempre escreve no tá bom. Hoje eu vou para as relações nesse lugar de que tudo que eu faço ainda é pouco, de que eu preciso fazer mais, de que eu preciso me doar mais, que eu preciso sempre estar a mais. Porque tudo que eu fazia para os meus pais não era pouco. Então, eu arrumava a casa, né? Aí meu pai falava: mas não fez mais que sua obrigação. É isso aí. A criança não quer ouvir isso. A criança quer ouvir que ok, que bom, que você fez isso, olha, incrível. Sim. Né? E não, a gente ouve o quê? Ah, mas você não fez mais do que a sua obrigação. Então, para a criança, tá sempre faltando alguma coisa. E ela vai sempre buscar. A gente vai para a vida adulta da mesma forma. Eu preciso sempre fazer mais, porque alguma hora esse elogio vai vir. Só que às vezes não vem, às vezes vem, mas parece que é insuficiente. Então, talvez a gente tenha que aprender a se celebrar e se elogiar. Exatamente. A gente é responsável por nos dar aquilo que faltou. Eu posso pedir ao outro, mas eu estou sempre comigo e eu sou responsável por me dar as minhas necessidades. Calma, você pode repetir isso que você acabou de falar? Sim. Enquanto adultas, somos responsáveis por nos dar aquilo que a gente precisa, por suprir as nossas necessidades. Não podemos esperar do outro, não podemos esperar que alguém supra as nossas necessidades. Então, se eu tenho uma vontade de sair para o cinema, para o restaurante, e o meu parceiro, a minha amiga não pode ir, eu preciso me nutrir disso, eu preciso me levar para esse lugar, fazer esse movimento por mim, porque eu sou a maior responsável, enquanto adulta, de suprir as minhas necessidades. Que nada mais são do que as necessidades da nossa criança interior. Exato. Em vários momentos. Exato. A maioria das nossas necessidades vem da nossa criança interior. Tem até um livro que se chama isso, né? A nossa criança interior, que ela fala exatamente isso. No livro ela chama de criança sombra e criança luz, criança sol, se eu não me engano. E ela fala exatamente esse movimento de que
Se você não prestar atenção no que a sua criança assombra, né, que a sua criança interior está pedindo, você vai sempre se comportar de acordo com o que ela quer. Então, você é responsável por suprir as suas necessidades, por fazer com que as suas necessidades sejam atendidas. Enquanto criança, você não tinha a quem pedir, como recorrer a isso. Hoje, adulta, você é responsável por fazer esse movimento. Perfeita. Vanessa, eu aguardo então você de volta no programa com um livro de poemas sobre dores de crianças anteriores. Pode ser? Ai, quem sabe, né? Por enquanto eu tô falando de dores de relacionamento. Mas quem sabe por aí não vem, né? O que é que a minha criança anda aprontando. Eu que agradeço o convite, Marcela. Para mim foi muito especial estar aqui hoje. E eu queria dizer para você que estou à sua disposição. Pode me chamar sempre que quiser. Maior prazer te conhecer. Obrigada. Você também.